Bem-vindas. Bem-vindas ao Passo a Passo, mais uma sessão que temos aqui para nos inspirar, né, nesta nossa peregrinação da existência que é a vida e que nós voltamos a querer acreditar que é possível sonhar e ter uma vida feliz e normal e lidar com circunstâncias difíceis. E hoje temos aqui um convite a considerar a confirmação, o crisma, que é um sacramento que nós temos, faz parte da iniciação cristã, e aqui eu pensei na bomba de oxigênio para nós termos em conta 3 possíveis circunstâncias de vida que podemos ter perante nós e tendo também em conta outras pessoas. Pode haver umas circunstâncias da vida em que nós estamos mais melancólicas, mais em baixo, que nos sentimos a necessitar mesmo deste oxigênio, desta força de Deus, para nos sentirmos amadas como somos e nas circunstâncias em que nos encontramos, e precisamos desta bomba de oxigênio, desta certeza de que Deus está connosco e que nos ama e que nos quer dar a sua força e a sua graça. A Rita Remédios, que é a minha irmã, está a levantar o braço, mas nós temos aqui combinado que ninguém fala, sou eu que falo. Depois falamos, tá? Tudo bem? Depois, outra circunstância é uma pessoa que tem bomba de oxigênio, mas tem a força só para si. Portanto, tem um mundo em que só ela é que é a protagonista e que pode ter algum alinhamento em relação àquilo que a circunda. Portanto, também precisa desta bomba de oxigênio que a espicasse para se virar mais para as outras pessoas. A terceira circunstância que eu pensei que pode ser também útil é uma bomba de oxigênio que nos ajuda a respirar, porque nós às vezes vivemos com sofreguidão, porque temos tantas coisas, tantos projetos, tanta atividade e tantos compromissos e tantas responsabilidades que precisamos desta bomba para respirar com calma, para aprendermos a percorrer este caminho, passo a passo, um dia de cada vez, centrando-nos no essencial, não é? Da nossa vida e do nosso serviço às outras pessoas. Portanto, penso que realmente a confirmação, este sacramento que temos, pode ser esta bomba de oxigênio que nos recorde e que nos ajude nestas 3 circunstâncias da vida, que pode também haver uma simbiose, não é? E eu estive no retiro a semana passada, aconselho vivamente o retiro, que realmente é uma paragem necessária, penso eu, e que nos ajuda também a distanciar. E as coisas são super óbvias no retiro e a pessoa pensa, claro, isto tinha que ser assim, tem que ser assim, é isto que eu quero para a minha vida. Não é isto de ser um retiro à vida, mas a verdade é que nós ganhamos perspectiva em relação à vida. E um dos meus propósitos, partilho já aqui, foi aprofundar na virtude da mansidão. E do que eu li, a mansidão é a virtude que nos ajuda a sossegar a alma para nós termos paz interior e exterior e podermos ter uma perspectiva mais contemplativa da vida, não é? Olharmos para a vida com mais gratidão, com mais perspectiva, com mais realismo, sem nos deixarmos afogar pelo que nos acontece. Portanto, também deixo aqui um convite a aprofundar na mansidão, porque acho que pode ser assim uma grande ajuda. E também nesse retiro eu tive várias palestras, uma delas era sobre a gratidão precisamente, e o que nos dizia é que 90% dos problemas se resolvem de joelhos e 10% a dormir. Portanto, eu achei que isto era um bom remédio, assim, para o nosso 2022, porque às vezes nós queremos arranjar milhares de recursos, estratégias, eficácias e eficiências, quando de facto perante Deus nós podemos resolver muitos problemas, podemos encontrar a solução para muitas circunstâncias e também podemos dormir bem e dormir cada vez melhor, e isso também nos ajuda a encontrar a força que precisamos. Portanto, aqui a confirmação com bomba de oxigênio, e vamos perceber como é que é este sacramento. É o sacramento do crisma, que corresponde à maturidade da vida cristã, não é? Todos, quando são batizados, muitas pessoas são batizadas em pequeninas, quando ainda não têm a idade da razão e a escolha da fé, que é escolhida pelos pais, porque pensam que é a melhor escolha que podem fazer para essas pessoas, mas chega um momento em que nós realmente adquirimos essa maturidade e que escolhemos para nós a vida cristã.
Também há, por motivos pastorais, paróquias que optam por administrar o crisma em crianças muito pequenas, mas é um motivo pastoral. Porquê? Porque se chegou à conclusão, pela experiência das paróquias, que havia muitas crianças que não chegavam a receber o crisma, porque, entretanto, a seguir à primeira comunhão, saíam da catequese e perdiam esta graça e esta força do Espírito Santo. E pensou-se que era mais importante a ação do Espírito Santo do que a preparação humana que nós pudéssemos dar. Portanto, isto também é muito bonito e também é muito gráfico e também nos ajuda a ganhar a perspectiva e noção da nossa insignificância e da significância do Espírito Santo, porque nós neste sacramento recebemos o Espírito Santo com todos os seus dons e com toda a sua força, e também imprime caráter, como imprime o batismo, como imprime o casamento e como imprime o sacramento da ordem, que é o que recebem os padres. Portanto, é realmente um sacramento muito importante e que, com o batismo e a Eucaristia, faz o pacote da iniciação cristã. Portanto, nós aqui com o Crisma realmente ficamos fortalecidas para assumirmos a nossa fé. E para as pessoas que recebem o Crisma na idade da adolescência ou numa maturidade de maioridade já em termos de idade, é realmente uma reafirmação, uma confirmação, por isso também se chama confirmação, da sua fé e da sua crença em Deus e do seu apoio na graça de Deus. Depois temos assim vários exemplos de maturidade que nos podem ajudar também a perceber algumas nuances desta graça que recebemos com o Crisma, não é? E aqui dava o exemplo, como dou sempre muitos exemplos da minha família. Tenho uma sobrinha que vai fazer, tem 3 anos, e que tem uma irmã que nasceu este ano. Portanto, a Terezinha, que é a 6ª de 7 irmãos, tem que ter uma certa maturidade, porque já há uma a seguir a ela. E no outro dia a minha irmã estava a dar a fruta à bebê, à colherada, e a Terezinha disse: eu também quero fruta. E a mãe disse: então vai buscar. Portanto, ela já tem maturidade suficiente. Se fosse filha única, se fosse a última, se calhar a mãe ia buscar a fruta. Como ela já tem a maturidade correspondente à idade de uma 6ª filha de 7, já tem a genica suficiente para ir buscar a sua fruta, e depois a mãe sim que pode ajudar a comer a fruta. Agora um exemplo um bocadinho mais sério que também ouvi no meu retiro, que foi a maturidade da fé de um casal que teve um filho com trissomia 21. Que no fundo eles aprofundaram na certeza de que esta criança tem o céu assegurado, não é? O que é que os pais querem para os filhos? É que eles sejam muito felizes, e com um filho com trissomia 21 têm essa certeza assegurada, não é? Têm o céu assegurado. Mas, por outro lado, também desfaz um bocadinho a ilusão de alguns pais que pensam: daqui a uns anos eu posso descansar de cuidar de crianças, porque cada um já segue a sua vida e já tem a sua independência. Com um filho com trissomia 21, essa realidade não acontece, não é? Porque levam sempre a responsabilidade e a responsabilidade sempre da criança que tem entre mãos, que é uma criança adulta, mas acaba por ser também uma responsabilidade acrescida. Mas tem essa certeza da missão cumprida, não é? Isto dá muita paz, e é preciso alguma maturidade da fé para aceitar com alegria este desafio, e de facto não são todos os pais que têm um filho com trissomia 21, e não é por acaso, porque de facto é um convite a uma fé muito madura, e é um convite também a deixarem que Cristo atue naquela criança através deles, e a deixarem que Cristo se torne presente com a vida daquela criança neles, não é? E sabemos, e há muitos testemunhos de muitos pais que realmente agradecem muito a Deus ter uma criança destas na família, porque é um dom e é uma atração também de bem para muitas pessoas. Portanto, aqui a maturidade em 2 polos muito diferentes, não é? Uma maturidade própria de uma criança e depois uma maturidade que é de um enriquecimento e de uma profundidade interior também muito grande. Depois pensava na nossa vulnerabilidade, e aqui aparece a criança com trissomia 21 a ser ensinada pela mãe, também para nós não pensarmos: pronto, então ainda não tenho a maturidade suficiente, se calhar ainda não receber o Crisma, pomos muitas condicionantes, ainda não tenho as competências necessárias para receber o Crisma. Aqui podemos sossegar e perceber que Deus é o protagonista principal, não é? E que a ação de Deus é mais importante do que a nossa, e que Deus constrói através da nossa vulnerabilidade e da nossa fragilidade. E são precisamente essas características que atraem o amor de Deus, porque são
confirmação da nossa humildade, não é? Da nossa capacidade de mendigarmos o amor de Deus. E aqui eu ouvi, até li numa homilia do Papa, num destes natais, que eu normalmente no Natal vou ler as homilias do Papa dos últimos natais, e gosto imenso também de fazer o percurso dessas homilias, porque de facto me ajuda e penso que pode também ajudar quem quiser fazer esta leitura. E o Papa, num destes últimos natais, deu o exemplo de uma história que se conta de um pastor que foi com todos os pastores ver Jesus no presépio, a Sagrada Família, e que não levava nenhum presente. E estava muito triste, os outros estavam muito entretidos, ofereciam queijo, ofereciam vinho, ofereciam pão, ofereciam não sei o quê, e ele estava super envergonhado de não ter nada para oferecer. E a verdade é que Nossa Senhora e São José estavam tão atarefados a recolher os presentes que lhe entregaram o menino Jesus para ele pegar, porque não tinham onde o colocar. E o que é que isto significa, não é? Ele tornou-se o berço de Deus pela sua fragilidade e pela sua vulnerabilidade. E conseguiu superar a vergonha também porque depois começou a mostrar aos outros Jesus que tinha nas mãos, que foi um dom também para as outras pessoas. E isto para nós é um ensinamento, não é? Se nós nos apresentamos perante Deus com as nossas capacidades, com a nossa fragilidade, com a nossa vulnerabilidade, também essas mãos vazias, que nos parecem vazias, podem se tornar o berço de Deus, não é? E podemos aumentar a nossa capacidade para captar o amor de Deus, aumentar esse amor e dá-lo também a outras pessoas. E aqui lembrava-me também de uma história, agora parece que hoje é só o dia da trissomia 21, mas não é, pronto, foi o que me surgiu e penso que também é um ensinamento de um teste que fizeram uma vez a um menino que penso que também tinha trissomia 21, agora até estou a duvidar, mas que se estava a preparar para a primeira comunhão e havia essa dúvida se ele realmente tinha a preparação necessária e suficiente e se teria capacidade para compreender o que é que seria a primeira comunhão. E então o pároco perguntou, apontou para a cruz e disse: quem é que está ali? E ele respondeu: Jesus. Depois apontou para o sacrário e perguntou: e quem é que está ali? E ele disse: Jesus. E então o pároco disse: então, Jesus está ali na cruz e está ali no sacrário, como é que isso é possível? E a criança respondeu: é que no sacrário parece que está, parece que não está e está. E na cruz parece que está e não está, não é? Porque na cruz nós vemos algumas cruzes, não é? Tem o Cristo crucificado. E no sacrário nós olhamos para uma caixa e aparentemente não está lá nada e de facto está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, não é? E pronto, ficou esclarecida a dúvida, a criança estava preparadíssima, muito melhor preparada se calhar do que muitas pessoas que fazem a primeira comunhão, que depois têm outras graças, mas foi uma forma também de, ou até o próprio pároco, não é? Cair em si e perceber que realmente Deus se deixa amar por todas as pessoas e toca a vulnerabilidade das pessoas e atrai, não é? Essa vulnerabilidade também atrai. Depois passava aqui para o tema da sensibilidade, porque como nós recebemos o Espírito Santo, também percebemos que precisamos de adquirir uma sensibilidade interior para a sua graça, para a sua atuação, não é? Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e que ao Espírito Santo é confiada a nossa santificação, assim como ao Pai é confiada a criação do mundo, ao Filho a nossa redenção, ao Espírito Santo é confiada a nossa santificação. E é uma santificação interior, não é? Uma transformação interior da nossa alma. E para que haja essa transformação e para que nós possamos ser instrumentos e colaboradores dessa transformação, nós precisamos de ganhar essa sensibilidade interior. E aqui também nestes dias dei algumas voltas a este tema relacionado com o silêncio interior, não é? Para que nós possamos meditar as coisas como Nossa Senhora, ponderando-as no nosso coração, que há uma frase da Escritura que diz isto: Nossa Senhora meditava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. E este verbo ponderar significa atribuir o peso adequado, não é? Nossa Senhora no seu coração atribuía o peso adequado a cada coisa que lhe acontecia, não é? E dessa forma conseguia harmonizar toda a informação que lhe era recebida, todos os pedidos de Deus, todas as graças do Espírito Santo, para poder realmente conciliar todas estas informações às vezes um bocadinho dispares, não é? Nós podemos pensar humanamente o que seria a mãe de Deus ter um filho que ia nascer,
tinha que ir fazer uma viagem longíssima até Belém, chegou lá e não tinha lugar na pousada, e pensava como é que eu vou harmonizar toda esta informação, um trono de um rei com uma manjedoura, como é que eu vou dar glória ao Altíssimo, ao Rei de toda a terra, com a miséria de um estábulo, não é? O que há de mais duro numa mãe é ver o filho sofrer com a miséria. A pessoa pode se sentir desconsolada, e Nossa Senhora podia se sentir desconsolada de não conseguir dar mais, não é? Mas Nossa Senhora não perde a coragem, não se queixa, vai ponderando todos esses factos no seu coração, vai estando em silêncio, em vez de só optar pelos queixumes, vai tentando perceber os sinais de Deus, não é? E perceber realmente que nessa manjedoura, essa manjedoura tem um significado, não é? Jesus, ao nascer pequenino e pobre, vai-nos tocar o coração de uma forma muito específica, vai reconciliar em si todas as circunstâncias da humanidade, não é? Porque se Jesus viesse para um palácio, para um reinado, não sei o quê, nós podíamos achar que ele era só acessível às pessoas com maiores riquezas ou maiores possibilidades. Assim, de facto, Deus torna-se acessível a qualquer circunstância de qualquer pessoa, não é? Porque se torna fragilizado para que nós possamos pagar-lhe, possamos abraçá-lo, possamos cuidar dele, não é? E Nossa Senhora foi percebendo estes sinais, não é? E São José, não é? Que São José, que nós não temos nenhuma frase, nenhuma palavra de São José, e é tão edificante a mensagem que São José nos transmite, não é? Com a sua adesão completa à vontade de Deus, com essa missão de cuidar do menino Jesus e de cuidar de Nossa Senhora, com tantas dificuldades e com tantos desafios, não é? E nunca desistiu, sempre acreditou que realmente Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus desígnios e Deus ama-nos infinitamente, não é? Portanto, aqui também percebermos que a dor não desaparece quando nós a aceitamos, mas aprendemos a viver com ela e dá-nos graça também para a levarmos com fortaleza, não é? Para nos apoiarmos em Deus e para ganharmos essa fortaleza de quem sabe sofrer com Deus e sofrer por Deus e unir-se ao sofrimento de Deus também com o que vai acontecendo. Ganhamos essa sensibilidade interior e ganhamos essa certeza que conseguimos, não é? E aqui nós temos os dons do Espírito Santo, que são 7, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus, que nos ajudam, é uma paleta, não é, de dons do Espírito Santo, que nos dão essa capacidade para termos a certeza que em Cristo nós temos toda a força necessária para viver alegremente nesta terra, não é? Depois também temos os frutos do Espírito Santo, que são perfeições que nos são, que são plasmadas na nossa alma, não é? Perfeições que nos são atribuídas para que nós possamos também ser um testemunho de Deus, não é? E as perfeições são 12, o amor, a alegria, a paz, a pessoa fica logo tranquila quando ouve estas palavras, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. E nós ficamos completamente apaixonadas pelo Espírito Santo, porque nos completa com muitas competências e muitas capacidades que nos podem ajudar. Voltamos ao início, à bomba de oxigênio que precisamos em função das circunstâncias em que nos encontramos, não é? Se estamos mais em baixo, se estamos mais centradas em nós próprios, ou se estamos afogadas em oxigênio e que precisamos de acalmar o ritmo para aprender a respirar. E isso acontece-nos em circunstâncias variadas na vida, acontece a outras pessoas e com o Espírito Santo nós ficamos capacitadas também para amarmos a Deus com a vida que vamos levando e as pessoas com quem vamos contactando. E também nos ajuda todo este episódio do presépio e da vinda de Jesus, perceber que Jesus foi acolhido, na medida que foi envolto em panos, mas também foi rejeitado, porque foi deitado numa manjedoura, não é? E esta dicotomia de ser acolhido com paninhos, acolhido com o carinho de Nossa Senhora, de São José, e de ser rejeitado por ter sido deitado numa manjedoura, que é a cama dos animais, não é? Onde os animais comem, também nos ajuda a não nos deixarmos levar pelo queixume, pelo vitimismo, por estarmos mais em baixo e por não
alcançarmos horizontes mais longínquos, não é? Não olharmos para cima e não percebermos que Deus nos quer preparar para a vida, que nos quer ensinar a viver esta realidade que nos é confiada, não é? Com magnanimidade, continuando a sonhar e continuando a acreditar que podemos ser livres na medida em que podemos continuar a escolher o bem, não é? E a confirmação, ou o crisma, não é? É dado o nome de crisma pelo nome do óleo, que é o óleo que é com o qual somos ungidos com o crisma. E a confirmação é esta certeza e esta renovação das promessas do batismo, é este nós querermos confirmar a nossa vida cristã e vida de filhos de Deus e a nossa pertença à igreja e a nossa vontade de sermos Cristo também para as outras pessoas. E de facto nós com o Espírito Santo também aprendemos a ter uma força que nos supera, não é? É uma força que é de Deus, que não é nossa, mas que nós nos deixamos levar por Deus, nós deixamos que Deus possa atuar através de nós, e assim realmente nós conseguimos. E se nós vamos aprofundando no dom do Espírito Santo em nós, de facto ganhamos uma leveza muito grande, não é? Eu também estive a ler a homilia do Papa do Pentecostes deste ano, e é super bonita e muito simples e muito acessível. O Papa recorda-nos que o Espírito Santo é Paráclito, e Paráclito tem vários significados. Paráclito tem o significado de advogado e tem o significado de consolador. O Espírito Santo é consolador na medida em que nos ajuda a perceber que Deus nos ama como nós somos, não é? E que quer nos consolar e que nos quer acompanhar sempre, e que precisa que nós digamos que sim, que queremos ser acompanhadas por Ele, não é? Portanto, é o Consolador nessa medida em que nos acompanha, que nos conforta e que nos ajuda também a consolar outras pessoas, não é? Que nos dá essa capacidade de olharmos mais para fora e mais para cima. E também é o advogado porque nos ajuda e que nos defende, e defende-nos do mal e que nos ajuda a ter a noção da realidade objetiva das coisas, não é? Ajuda-nos a viver o tempo presente, a agradecermos a realidade atual a que somos chamadas a viver, e que nós às vezes ficamos a olhar para trás, a olhar para a frente e ficamos perdidas ou inquietas com uma realidade que não está a acontecer, não é? E que somos convidadas a viver também esse presente e a viver com essa intensidade do presente. Também nos ajuda a olhar para outras pessoas e a olhar com sentido universal, não é? A integrar em nós outras sensibilidades. Por isso também dizemos que a Igreja é católica na medida em que está aberta às outras pessoas. E o Espírito Santo ajuda-nos a defendermos todas as outras pessoas, a abrirmos a outras sensibilidades, a abrirmos a outras crenças, a outras maneiras de ser, de olhar, de encarar a vida, não é? E assim nós realmente sentimos protegidas da concupiscência, que é essa tendência para fazer o mal, que nunca nos vai largar, a não ser no momento do descanso eterno, mas que com o advogado Espírito Santo nós realmente conseguimos esta força que precisamos. Então, está aqui o tempo a dizer-me que faltam 10 minutos, e para nós não acabarmos assim de uma forma abrupta, eu convidava a sair da sessão e voltamos todas a entrar na mesma sessão para não estarmos aqui a acabar de uma forma extemporânea e ficam a meditar no Paráclito, não é? O Consolador e o Advogado. E assim depois continuamos tranquilamente com uma sessão que depois já termina a hora normal, está bem? Então vou interromper a gravação, saímos e voltamos a entrar, está bem?